Olá, pessoas lindas do meu coração, como é que vocês estão? Morrendo de saudade de mim? Porque eu tô, hein? Olha lá, quero todo mundo morrendo de saudade de mim, hein? Tô falando sério. Seguinte, hoje nós vamos falar do autor Manuel Antônio Almeida. Autor romântico, tá? Autor de prosa romântico, que tem algumas confusões aí sobre o seu principal livro. Tem alguns questionamentos sobre o seu principal livro, que é Memórias de um Sargento de Milícias. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Manuel Antônio Almeida, ele teve uma infância pobre, tá? Isso é bem importante. Ele ficou órfão aos 10 anos de idade e ele entrou na faculdade para fazer medicina, mas como a mãe dele morreu, ele teve que abandonar a faculdade. Então ele não chegou a concluir a faculdade, ele acabou não se formando médico. Isso fez com que ele mudasse de área e fosse trabalhar na tipografia nacional. Eu tô falando isso porque depois de um tempo trabalhando lá, né, já como diretor, diga-se de passagem, ele conheceu um certo menino chamado Machado de Assis, de quem ele gostou muito, né, e se tornou protetor. Então, aquelas coisas, né, de mundo pequeno, por assim dizer. Mas essa visão diferente que o Manuel Antônio Almeida teve da vida, por assim dizer, né? Porque ele teve uma origem mais difícil, né? Uma origem mais simples, fez com que ele tivesse uma perspectiva diferente em seus livros. Vocês devem se lembrar que todos os autores românticos, né? A prosa romântica brasileira, eles buscavam descrever um amor idealizado, um amor em que o herói e a heroína tinham todos os seus pecados redimidos pelo amor verdadeiro. Então, o casamento redimia todos os maus, por assim dizer, todos os maus. Redimia todo o mal, por assim dizer. Mas o Manuel Antônio Almeida, ele tinha então essa perspectiva distinta. E Memórias de um Sargento de Milícias, que é a sua principal obra, lançada em 1853, tem... 1853? Será que eu tô certa? Ai, meu Deus, deixa eu conferir aqui. Voltei. Lançado em 1852, viu como é que eu tava errada? Gente, tá? Mas ele é publicada por meio de folhetim, por isso que eu fiquei com esse negócio de 1853, porque ele chegou até 1853, sabe? Assim, ele começou em 1852 e foi até 1853. Então, assim, Memórias de um Sargento de Milícias, que conta a história do Leonardo, né? Esse anti-herói, é um livro que tem características marcadamente realistas. Tanto é que, durante muito tempo, Manuel Antônio Almeida foi considerado um dos primeiros autores realistas no Brasil. Logicamente que Machado de Assis é o autor realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o introdutor do realismo no Brasil. Vejam bem, eu não tô mudando a história. Mas Memórias de um Sargento de Milícias é um livro com características marcadas do realismo. Só que ele tem também características marcadas do romance urbano. Vocês devem se lembrar que no romance urbano a gente tem se retrata a vida na corte, né, gente? Uma vida mais divertida, uma vida mais adiantada, né? Muito em contraste com o romance regionalista que a gente já viu, em que os costumes e as tradições são mais importantes. No caso do romance urbano, a gente tem determinadas liberdades, por assim dizer, né? E o Memórias de um Sargento de Milícias, ela vem retratando essas liberdades, vem retratando esse cotidiano burguês, só que de uma forma muito diferente do que os seus colegas românticos. Por quê? Porque Manuel Antônio Almeida mostra os problemas, ele mostra a vida como ela é.
Vocês entenderam? Então o Leonardo Pataca, que é o nosso protagonista, ele não tem uma vida perfeita, ele não é um cara que se redime ao final da história. Ele é um cara que erra e acerta durante todo o livro, vocês estão entendendo? Ele se apaixona por Luizinha, né? E fica nesse erro e acerto, os dois ficam nesse erro e acerto. Pra gente conhecer, falar do Leonardo Pataca, é preciso que a gente fale do seu pai, do Leonardo pai, que na vinda de Portugal para o Brasil conheceu a mãe dele, eu não vou lembrar o nome da mãe, mas se apaixonou, né? A mãe e o pai do Leonardo, eles se apaixonaram por causa de um pisão e uma piscadela, sabe? Assim. Então a gente já vê que o amor dos pais do Leonardo já não foi aquele amor romântico, né? Foi um amor conturbado. Quando a criança nasceu, já no Brasil, ele foi batizado por um barbeiro, acho que foi por um barbeiro. E acabou que no fim das contas a criança ficou na tutela desse padrinho dele, porque nem o pai nem a mãe se interessaram muito. Só que o Leonardo era um menino absurdamente arteiro, sabe? Assim, um menino fora dos padrões, que não se interessava na escola, não se adequava às regras. Tanto é que ele vivia apanhando. Mas não é só na escola que o Leonardo não se adequa, porque, tipo assim, ele cresceu sem rumo, sem ninguém, porque a única pessoa que cuidou dele foi esse padrinho, e esse padrinho meio que fazia tudo que ele queria, né? Então, assim, o Leonardo é uma eterna criança, e ele fez tanta arruaça, que ele foi obrigado pela polícia a servir no exército, e é aí que ele vira o sargento de milícias, né? E mesmo o sargento, ele continua aprontando, assim. É um livro muito divertido, eu não vou mentir. É um livro gostoso de se ler. Eu já li ele umas 2 vezes, eu realmente recomendo. Realmente eu recomendo. Vocês sabem que quando eu não gosto de um livro, transparece na minha cara, né? E esse é muito gostoso mesmo. Assim, quando ele e Luizinha finalmente se encontram, né? E a Luizinha passa pelos seus problemas, e quando o Leonardo pai e a cigana morrem, e os dois, né? O casal recebem a sua herança e finalmente conseguem levar a vida de forma tranquila, a gente respira. Mas, como eu já disse, ele vai totalmente contra, né? Ele não segue a fórmula dos romances urbanos do romantismo brasileiro, né? Em que o casal, de forma geral, depois de um certo prelúdio, né? Depois de um certo obstáculo, ele se encontra e o casamento resolve tudo, né? Nós temos aí um anti-herói, propriamente dito, porque o Leonardo não se enquadra no perfil de um herói romântico, de uma pessoa que erra, mas que o casamento vai resolver os seus problemas. Pelo contrário, nós temos muita crítica social aí, nós temos muita ironia, nós temos muito humor retratado aí. Por isso que esse é um romance chamado de romance de transição. Anotem esse nome. É um romance de transição, porque ele marca essa transição entre o romantismo e o realismo, tá bom? E assim, gente, nós temos aí um narrador onisciente, né? Não é o Leonardo que conta a história. Então a gente tem um narrador em terceira pessoa não identificado, um narrador observador, tá? E é interessante que é um narrador que ele é um narrador intruso, ele conversa com o leitor o tempo todo. Eu acho isso o máximo, porque ele acaba colocando um pouquinho da impressão dele sobre a história. A história se passa no momento que a família real vem para o Brasil, ali naquele momento que ela se refugia
no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está passando por um momento, assim, por grandes transformações. Essas transformações são mostradas no livro. Então, assim, tirando a questão da própria descrição, assim, da própria importância do Memórias de Sargento de Milícias como um romance de transição, é interessante que a gente coloque, né, o coloque no seu papel de descrição mesmo, né, porque ele deixa claro como foi esse sentimento, esse burburinho com a vinda da família real para o Brasil. E uma curiosidade, olha para vocês verem, quando os folhetins eram lançados, não se saía, não se falava o nome do autor, entendeu? Então, quando foi escrito, ninguém sabia quem escreveu. Então, mesmo que tenha sido um grande sucesso, ninguém sabia quem tinha feito. Só ficou claro quem que tinha escrito na terceira edição do livro, que foi uma edição póstuma, em 1863. O Manuel Antônio Almeida já tinha morrido. Então, só em 1863 que ele recebeu o reconhecimento pela sua obra. Importante, além de Memórias de um Sargento de Milícias, ele escreveu uma peça teatral que chamava Dois Amores, também considerada uma obra de transição, com características românticas, mas já prevendo o que viria a ser o realismo, tá? Então, só para finalizar, vamos lembrar que Manuel Antônio Almeida foi um autor romântico com características realistas. Seu principal romance foi Memórias de um Sargento de Milícias, que conta a história de Leonardo e as suas confusões pela cidade do Rio de Janeiro, tá? A Capitu tá conversando com vocês, ela realmente gosta de vocês. E Leonardo é um anti-herói. Ele não segue aquele padrão idealizado dos romances românticos, né? Dos seus companheiros românticos. Certinho? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo da Titia Thaís.